Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno da terceira série do ensino médio. Nós estamos iniciando aqui o terceiro bimestre, que corresponde ao segundo semestre. Portanto, estamos com o nosso caderno do aluno aqui, volume 2, né? Nesta videoaula, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre duas situações de aprendizagem. A primeira situação de aprendizagem traz como tema a biosfera como fonte de materiais úteis para o ser humano. Só que antes da gente começar essa discussão, a gente tem que saber o que é biosfera. Então, galera, nesse volume, o foco do estudo recairá sobre a biosfera como fonte de materiais úteis para a sobrevivência. E a gente precisa saber o que é biosfera, né? Então, biosfera, eu peguei essa definição aqui na internet, né? Vocês também podem pegar outros. Então, a biosfera inclui todos os ecossistemas que estão presentes desde as altas montanhas, que podem chegar até 9.000 metros de altura, até o fundo do mar, que é até cerca de 11.000 metros de profundidade. Nesses diferentes locais, as condições ambientais também variam. Assim, a seleção natural atua de modo diversificado sobre os seres vivos em cada região. Sob grandes profundidades no mar, por exemplo, só sobrevivem seres adaptados à grande pressão que a água exerce sobre eles e a baixa ou ausente luminosidade. Já nas grandes altitudes montanhosas, sobrevivem seres adaptados a baixas temperaturas e ao ar rarefeito. Na biosfera, portanto, o ar, a água, o solo, a luz são fatores diretamente relacionados à vida. E essa é a situação de aprendizagem número 1. E agora a gente já entra na situação de aprendizagem número 2, porque biosfera é praticamente tudo que tem qualquer tipo de organismo vivo no planeta Terra, né? Então, na situação de aprendizagem 2, a gente começa a ver composição, processamento e uso do petróleo e do gás natural e do carvão mineral. Então, nós temos 3 elementos aqui que são fontes de combustível muito utilizadas no mundo e que não são renováveis, né? Mas as 3 são fontes poluidoras, portanto, devem passar por processos químicos e físicos para serem utilizadas. E nesse ponto nós vamos verificar um pouco mais sobre isso. Gostaria também de salientar vocês que na terceira série, terceiro bimestre, o tema do bimestre inteiro é biosfera como fonte de materiais para o uso humano, né? E extração de materiais úteis dela mesma. Recursos vegetais e a sobrevivência humana. Carboidratos, lipídios, vitaminas, recursos animais para a sobrevivência humana, proteínas e lipídios. Recursos fossilizados, por exemplo, carvão mineral, para a sobrevivência humana, e gás natural e carvão mineral e petróleo, né? E as habilidades que devem ser aprendidas são de 0,28 até 0,35. E a gente começa aqui, ó, reconhecer os processos de transformação do petróleo, carvão, mineral, gás natural em materiais e substâncias utilizados no sistema produtivo e também como combustível, né? E reconhecer a importância econômica e ambiental da purificação do gás natural. Escrever fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos, que seria a nomenclatura. Classificar substâncias como isômeras, dadas as suas nomenclaturas e suas fórmulas estruturais. Reconhecer que isômeros, com exceção dos óticos, que nós não iremos aprofundar nesse assunto, apresentam diferentes fórmulas estruturais, diferentes propriedades físicas, como temperatura de fusão, de ebulição e densidade, e mesmas fórmulas moleculares. Então, continuando, atividade 1, aqui, ó, petróleo e gás natural como fonte de materiais. Aqui pede uma pesquisa individual. Lembrando vocês que jazidas são massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis encontradas na superfície ou no interior da Terra, que apresentam valor econômico, constituindo riqueza mineral do país. Continuando, considere a sua pesquisa e uma discussão conduzida por mim mesmo, né? E responda as questões a seguir. Qual que é o volume calculado das reservas brasileiras de petróleo e quanto se avalia que essas reservas têm aumentado com as recentes descobertas? Bom, pessoal, a questão vocês vão procurar na internet, né, buscar essa informação. A questão 2 é o que é camada pré-sal. Camada pré-sal é o nome dado às reservas de hidrocarbonetos em rochas calcárias que se localiza abaixo de camadas de sal.
é o óleo, que é o petróleo, né, descoberto em camadas de 5 a 7 mil metros de profundidade abaixo do nível do mar. É uma camada de aproximadamente 800 km de extensão por 200 km de largura, que vai do litoral de Santa Catarina ao litoral do Espírito Santo. Né? Questão 3. A que profundidade se inicia a camada pré-sal no litoral brasileiro? Já está respondido aqui em cima, né? De 5 a 7 mil metros de profundidade abaixo do nível do mar. Qual que é a estimativa de quanto deverá ser perfurado para que se atinja a reserva de petróleo? Então vamos lá, de 5 a 7 mil metros. Né? Posicione-se nesse momento no qual busca fontes de energia alternativa e menos poluentes. Você investiria na exploração dessas reservas? Bom, pessoal, essa é uma resposta pessoal, então cada um faça a sua. Né? Lição de casa. A unidade de comercialização do petróleo é o barril. Pesquise qual é o volume de um barril de petróleo e qual que é a sua cotação e calcule o preço por litro de petróleo. Pesquise também quais produtos são extraídos do petróleo, quais são os seus principais derivados, assim como algumas de suas aplicações industriais no dia a dia. Galera, isso aqui também depende de pesquisa da internet, todos vocês podem fazer isso aí, tá? Ultimamente o barril está em torno de $60. Né? Quais processos estão envolvidos na obtenção dos derivados do petróleo? E aqui a gente começa a leitura de análise de texto, que é processos envolvidos na obtenção dos derivados do petróleo. São vários processos, o mais importante é a destilação fracionada. Bom, pessoal, aqui nesse ponto lembro vocês que é super importante vocês estarem lendo o texto para responder as questões. Mas para ilustrar melhor aqui a destilação fracionada, eu trouxe um vídeo para vocês. E aqui vai o vídeo. O óleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono
e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Bom, pessoal, gostaram do vídeo, né? Aqui está muito ilustrativo como é que funciona aí a destilação fracionada, que é o assunto que vocês também vão ler um pouco aqui no texto. E eu quero vir aqui no final do texto fazer uma observação de alguns processos que são feitos, por exemplo, com aqueles materiais que são menos voláteis, que vai de 300 a 500 graus, ou até mesmo o piche, tá? Então, quando você tem o piche, você pode fazer lá o craqueamento, tá? O que é o craqueamento? Ó, craqueamento é quando você pega as moléculas. Opa! Craqueamento é quando as moléculas formadas por um grande número de átomos de alta massa molecular, que é aquelas que fervem de 300 graus para cima, né, e saturadas, né, que só possuem ligações simples entre os átomos de carbono, são quebradas em outras moléculas de tamanho menor, né, ou seja, de baixa massa molecular, insaturadas. Né, possuem ligações duplas e triplas entre os carbonos. As moléculas resultam do processo do craqueamento. Tem maior tendência a sofrer reações químicas do que as moléculas originais. Na reforma, a molécula de alta massa molecular são obtidas a partir de outras de baixa massa molecular. Tá? Isso é utilizado, por exemplo, para a produção de parafina. Na alquilação, obtém-se moléculas com um número maior de ramificações. Isso é interessante, especialmente no caso da produção da gasolina, a qual, para ter uma adequada resistência à compressão, né, deve conter sua composição certas quantidades de hidrocarbonetos ramificados. Né? Continuando, questões para análise do texto. O que é o petróleo? Acabou de falar lá no vídeo, né? Por que ele é considerado economicamente importante? Vocês sabem, né, que o mundo hoje depende do petróleo. Questão 2. Quais explicações são dadas para o processo de formação do petróleo? Você diria que o petróleo faz parte da biosfera? Explique. Bom, galera, o petróleo é formado através da fossilização de materiais orgânicos. Né? Durante milhares de anos, esse material a compressão e temperatura foi se transformando em petróleo. E ele faz parte da biosfera? Faz, né? Faz parte da biosfera, sim, por que não? Por que ele faz parte da biosfera? Porque ele também é uma fonte de material orgânico que vem da biosfera. Petróleo é uma mistura? Sim, né, galera? A gente viu lá na coluna de destilação fracionada que petróleo é uma mistura de muitas substâncias. Né? Como é que a gente pode justificar isso? Através do próprio processo de destilação fracionada, que vai separando as frações do petróleo em várias frações menores de composição carbônica mais restrita. Né? O que é o refino do petróleo? Refinar o petróleo é passar ele por uma destilação fracionada e separar as frações. Cite alguns materiais que podem ser obtidos a partir do refino do petróleo. Bom, gente, tem tanta coisa: gasolina, óleo diesel, querosene, óleo mineral, piche, e aí você tem os produtos que podem ser utilizados como precursores para fazer polímeros. Né? Tem tanta coisa que sai do petróleo que até é difícil de ficar falando aqui, né? São muitas mesmo. No texto são citados processos envolvidos no refino do petróleo: destilação fracionada, craqueamento, reforma e alquilação. Explique, são suas palavras, o que cada um deles e para que são utilizados. Como aqui mesmo fala, a resposta está no texto. Pega lá, dá uma estudadinha e passa aqui. Agora vamos para o gás natural e sua purificação, né?
E na leitura e análise do texto nós temos o gás natural e sua purificação. E aqui fala sobre quais são os seus contaminantes, e um desses contaminantes do gás natural é o H2S, né? Que se ele for queimado, ele vai virar SO2, né? E esse é um dos grandes problemas, porque o SO2 ele vai se transformar em chuva ácida, né? Então vamos para a análise do texto. Como foi formado o gás natural? De onde pode ser encontrado? Você diria que o gás natural faz parte da biosfera? Justifique. Então vamos lá para a resposta. Ó. O gás natural é um combustível fóssil e foi formado pela decomposição de matéria orgânica durante milhões de anos. Ele é encontrado em rochas porosas no subsolo e, em geral, em uma camada acima da reserva de petróleo. No entanto, as rochas porosas que armazenam o gás também podem estar em locais onde não se encontra reserva de petróleo. Isso quer dizer que pode existir jazida de gás natural sem ter petróleo. O gás natural também faz parte da biosfera, pois é encontrado na mesma região. Questão 2. Quais são os principais constituintes do gás natural? Então, galera, os principais constituintes é o metano, que é conhecido como CH4. Tem um pouco de etano. Continuando, pessoal. E tem o metano, o etano, né? Que é o H3CCH3, né? São esses dois componentes básicos do gás natural. Também se encontra aqui junto um pouco de propano e butano, que são o gás de cozinha. Na questão 3, o gás natural precisa passar por um processo de tratamento antes de ser enviado para as linhas de transmissão. Por que deve-se evitar o vapor de água no gás natural? Esses vapores de água devem ser evitados pelo simples motivo deles enferrujarem a tubulação por dentro. Se isso acontecer, as tubulações podem romper e pode ter vazamento de gás natural, além do transtorno de ter que fazer o reparo da instalação de gás natural. Qual que é o problema ambiental? Pode ser agravado se o sulfeto de hidrogênio presente no gás natural não for eliminado. Então, lembrando que o sulfeto de hidrogênio é o H2S, que vai ser queimado, né? Ou seja, então ele vai ser oxidado e ele vai virar água mais SO2, né, que é o óxido de enxofre. Só que aí a água mais o SO2, né, acaba formando o ácido sulfúrico, que é o primeiro ácido sulfônico, H2SO3. E o ácido sulfônico, por sua vez, ele vai ser oxidado no ar e vai passar a ser H2SO4, que é o formador da chuva ácida. Então esse é o problema ambiental, você aumenta a incidência de chuva ácida. Escreva 2 parágrafos explicando o processo de formação e a composição média, os processos de separação e purificação e uso do petróleo e do gás natural. Bom, isso aqui é uma resposta pessoal, então galera, trabalha aí, faça a resposta. Vamos para a atividade 2. Relação entre propriedades, estrutura e nomenclatura de hidrocarbonetos. No texto sobre o petróleo aparecem termos como hidrocarbonetos de cadeia aberta ou fechada, hidrocarbonetos de cadeia ramificada, etc. Nesta atividade você vai entendê-los melhor. Iniciaremos o estudo observando a tabela a seguir. Então nós temos aqui, ó, alcanos, né? Alcano, vocês podem observar que ele tem an, né? Os alcenos tem em e os alcinos tem in. Então isso faz parte da nomenclatura dos hidrocarbonetos.
Então, metano, tá vendo? An, etano, an, propano, an, tá? Alceno, né? Propeno, em, tá vendo? Em, e por aí vai. Outra coisa que eu pedi para vocês fazerem na sala é para vocês grifar, porque met é quando tem um carbono só. Et é quando tem 2 carbonos. Prop é quando tem 3. But é quando tem 4. Pent é quando tem 5. Ex é quando tem 6. 6 carbonos, né? E assim sucessivamente. Agora, continuando aqui, é importante lembrar vocês, né, e fazer a referência que quanto menor for a cadeia carbônica, menor será a temperatura de ebulição. Isso para todos. Então pega o etano, por exemplo, menos 88, menos 42, 0,42, ó, 36 e 68. Tá? À medida que vai aumentando a massa molar, vai aumentando a temperatura de ebulição. Para os alcenos a mesma coisa e para os alcinos a mesma coisa. Questões para a sala de aula. Ao comparar os compostos pertencentes aos grupos do alcano, é possível relacionar o número de átomos que compõem as moléculas e suas temperaturas de ebulição? Sim, né, gente? Na medida que aumenta o número de carbono, aumenta a temperatura de ebulição. Justifique e faça a mesma análise para os alcenos e alcinos, que seguem a mesma regra, né? Desafio. Usando o que estudou na segunda série sobre forças interpartículas, você saberia explicar as relações observadas entre o número de átomos que compõem as moléculas e suas temperaturas de ebulição? Na realidade, gente, a relação que existe aqui, ela está de acordo com a massa molar, né? Se vocês observarem, vocês vão ver que tem a massa molar, ó. 16, 30, 44, 58, 72. E de 16 para 30 praticamente dobra a massa molecular e praticamente dobra a temperatura de ebulição. Ó. De 30 para 44, você pode ver que é uma relação bem proporcional. Vocês podem até fazer um gráfico e observar isso, né? Então, essa interação ela vai ser aumentada na medida que você aumenta a massa da molécula. Ok? Questão 2. Cite os nomes do alcano, do alceno e do alcino que possuem 2 átomos de carbono em suas moléculas. Qual regularidade você observa? Então vamos lá, ó. O alcano com 2 carbonos é o etano, o alceno é o eteno e o alcino é o etino. Então nós temos lá etano, eteno e etino. Qual que é a regularidade? Todos começam com et, que quer dizer o quê? Que ele tem 2 carbonos. Desafio. Usando aliás, essa resposta aqui embaixo, né? Desculpa aí, galera. Se você fizer a mesma comparação aqui na resposta 2, você vai observar o seguinte, que os propeno é prop, não é isso? Todos têm prop, todos têm but, todos têm pent, todos têm ex. Na questão 2. Na questão 3, é possível estabelecer alguma relação matemática entre o número de átomos de carbono, de hidrogênios dos compostos pertencentes aos grupos dos alcanos? Qual que é para os alcenos e para os alcinos? Então vamos ver. Para os alcanos, CH4, C2, H6, C3, H8, C4, H10, C5, H12. 1 carbono para 4 hidrogênio, 2 carbonos para 6 hidrogênio, 3 carbonos para 8 hidrogênio, 4 carbonos para 10 hidrogênio. Vamos ver se a gente arranca daqui alguma relação. Então essa relação pode dizer o seguinte, ó. Se é 2 para 6, vai ser 4 para
10. 5 para 12, 6 para 14. Então nós podemos ter alguma fórmula assim, tipo assim, ó, CnH2n mais 2. Por quê? Vamos ver. O número de carbonos, vamos supor que seja 5. Vezes 2 dá 10, mais 2 dá 12, tá certo? Número de carbonos, se for 6 aqui, ó, Cn igual a 6. 6 carbonos. Vezes 12 hidrogênio vai dar 12 hidrogênios, mais 2 igual a 14. Vamos pegar com 2 carbonos, ó. 2 vai ter 4 carbonos, mais 2, 6 carbonos. E se você pegar um carbono só, você vai ter o quê, ó? Um carbono, você vai ter 2 mais 2, que é 4. Então, se você fizer CnH2n, dá certinho. Então, qual que é a relação? A relação é que aqui você tem CnH2n mais 2. Não é isso? Entre parênteses aqui. Lembre-se de que, no desafio, o processo de craqueamento envolve a produção de compostos insaturados. Um exemplo é a estrutura a seguir. Heptano, 1 but, 1 eno e 1 propeno. Observe as estruturas do but, 1 eno e do propeno. Como seu professor já informou, esses compostos são alcenos. Isso a gente já viu, né? Ó, dupla ligação são alcenos. Ok? Pois tem dupla ligação nos átomos de carbono. Procure explicar por que a fórmula genérica dos alcenos é CnH2n. Então tá dizendo, e a dos alcanos é CnH2n mais 2. Por que é CnH2n? Vamos observar lá nos alcenos. Se nos alcenos é CnH2n, eu vou ter para cada carbono 2 hidrogênios, não é isso? Então vamos ver, se eu tiver 4 carbonos, eu vou ter 2 vezes 4, que vai ser 8 hidrogênios. Se eu tiver 5 carbonos, eu vou ter 5 vezes 2, 10 hidrogênios. Então tá certo, se for 6 é 12, se for 3 é 6, está certinho, né? O dos alcanos a gente já fez, né? H2n mais 2. Os alcinos apresentam forma molecular CnH2n menos 2. Tente, então, escrever as fórmulas estruturais dos seguintes alcinos. Não é um etino? Vou até ampliar aqui para vocês. Ó. Se é um etino, o nome dele começa com et. Se é et, tem 2 carbonos. Então, até aqui está tudo certo. Então, eu vou ter 2 carbonos. Não é ino, não é in. In é tripla ligação. E aqui eu quero lembrar vocês o seguinte, que todo carbono faz 4 ligações. Então esse carbono aqui tem 1, 2, 3 ligações, mais o hidrogênio aqui, 4 ligações. Esse outro carbono está fazendo 3 ligações, mais esse aqui, 4 ligações. Agora vamos lá. X, 1 ino. X são 6 carbonos. Então vamos colocar 1, 2, 3, tá vendo aqui é X, 4, 5, 6 carbonos. Não é um ino? O que esse 1 quer dizer aqui, galera? Esse 1 quer dizer que a tripla ligação, porque é in, né? A tripla ligação está no carbono 1. Esse carbono 1 pode ser esse aqui, como esse aqui, tanto faz. Agora é só distribuir os hidrogênios, né? Ó. Cada tracinho desse tem um hidrogênio pendurado. E aí vamos ver se dá certo. Opa! Cada carbono faz 4 ligações, né? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Tá certinho. E o X2 ino, que também vai ter 6 carbonos. Não é isso? Só vai mudar o lugar da tripla ligação. Então nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E a dupla ligação, a tripla ligação, porque é in, né? In é tripla ligação, está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então ela pode estar aqui. E aí aqui nós vamos ter um hidrogênio, 2,
3 hidrogênios. Esse aqui, os 2 carbonos estão fazendo 4 ligações, mas aqui falta 2 ligações, aqui falta 2 ligações, aqui falta 3 ligações. E assim estão montadas as moléculas. Continuando, observe as fórmulas estruturais estendidas e condensadas no etano e complete a tabela conforme tabela fornecendo as fórmulas estruturais dos compostos. Etano, etino, a gente acabou de fazer lá em cima. 2 carbonos, não é isso? Por que 2 carbonos? Porque começa com et. E como tem ino, tá vendo? Ino quer dizer o quê? Tripla ligação. Então o etino vai ser C, tripla C, H. H. Fácil, né, galera? E como é que é a fórmula estrutural dele? A fórmula estrutural dele é exatamente igual a essa daqui, né? HC tripla HC. Então vamos lá, ó. HC tripla CH. Muito fácil. Pente 2eno. Pente são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 2eno, que está no carbono 2. E é eno, então eno em é dupla ligação. Então nós temos aqui, dupla ligação, distribui os hidrogênios, né? Aqui já tem esse carbono fazendo 2, 3, falta uma ligação, aqui falta uma ligação, aqui falta 2 ligações e aqui 3 ligações. Então como é que vai ficar isso aqui? H3, né? Tracinho HC, dupla ligação, CH, tracinho CH2, tracinho CH3. Então tem H3C aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tá certinho. X3ino. Então tem 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Não é 3ino? Ino, in é tripla ligação. Então no carbono 3 ele tem uma tripla ligação. Então vamos lá, ó. Aqui tem uma tripla ligação no carbono 1, 2, 3. Podia contar daqui para cá, ó. 1, 2, 3. Agora distribuindo os hidrogênios, né? Aí no caderno de vocês fazem melhor, né? Porque escrever com mouse é uma coisa muito difícil. Então aqui nós temos 2, lembrando vocês que todo carbono faz apenas 4 ligações. E como é que vai ficar aqui? Vai ficar H3C, C, H2, C, tripla C, CH2, CH3. Continuando. E o pente 2ino? Pente são 5 carbonos em tripla ligação. Então vamos lá. 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós temos aqui uma tripla ligação no carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Tripla ligação. Agora distribui os hidrogênios.
E pronto. Todo carbono está fazendo 4 ligações? Tá, todo carbono está fazendo 4 ligações. E aqui vai ficar H3C, depois C, tripla C, tracinho, C, H2 e aqui CH3, né? CH3, ok? E assim finaliza essa história aqui. Analise as fórmulas moleculares das substâncias do exercício anterior, observe os átomos nelas presentes. Sabendo que são denominadas hidrocarbonetos, como você definiria um hidrocarboneto? Depois pesquise em um livro didático e compare sua definição com a do livro. São semelhantes. Ao apresentar as respostas em sala de aula, discuta com seus colegas e com seu professor para chegar num consenso. O consenso é que se chama hidrocarboneto, né, por um motivo muito simples. Porque são substâncias que têm apenas hidrogênio e carbono. Esse é o consenso que vocês deveriam ter chegado. Questões para a sala de aula. Considerando que o átomo de carbono faz 4 ligações, eu já falei isso anteriormente, o átomo de hidrogênio faz uma ligação covalente, construa todas as estruturas possíveis para o composto C4H8. Então, ó, C4H8, se você olhar lá em cima nas formulinhas, vocês vão ver que C4H8 é um... Vamos olhar lá em cima, ó. C4H8 é um alceno, né? Então vamos lá. C4H8 é um alceno. Cadê? Aqui estamos. Então, nós temos as seguintes opções, ó. Anotem aí, galera, ó. Nós temos o trans-but2-eno, ó, carbono 1, 2, 3 e 4, tem uma dupla ligação, não é isso? No carbono 2, observem aqui, e aí nós temos um CH3 do lado de cá, um CH3 do lado de lá. E é isso que dá o nome de trans para ele, tá? Porque está um contra o outro aqui, ó, na transversal, ou um para cima e um para baixo. Nós temos o metilpropeno, onde nós temos carbono 1, 2, 3, por isso que chama propeno, tá? Observem aqui o seguinte, por que chama prop? Porque ele tem 3 carbonos na cadeia principal. Essa é a cadeia principal dele, que contém 3 carbonos. E esse carbono aqui é o metil. Metil por quê? Met, porque é um carbono, e o porque é um chamado um radical. Então nós temos um radical metil. Prop, porque tem 3 carbonos na cadeia principal, e en porque tem uma dupla ligação, né? E essa é o metilpropeno. E nós temos o but1-eno, né? Carbono 1, 2, 3 e 4, onde a dupla ligação está no carbono 1, né? Então nós temos aqui a cadeia carbônica formada por 4 carbonos, por isso ele é but. É 1 porque a dupla ligação está no carbono 1, e é eno porque é um alceno. E por último nós temos o cis-but2-eno. O but, porque são 4 carbonos na cadeia, 1, 2, 3, 4, essa aqui é a cadeia carbônica dele, não é isso? Que fica com a dupla ligação no carbono 2, e é cis porque os dois carbonos aqui, ó, 1 e 4, estão do mesmo lado. E ele é trans quando eles estão em lados opostos. Só marcar aqui essa cadeia carbônica para vocês se situarem do que é uma cadeia carbônica, ok? Voltando lá, aqui pede para colocar o nome do composto, né, que eu acabei de falar para vocês, sua temperatura de fusão, de ebulição e tudo mais que tem direito. Então tá aqui essa tabela, ó, para vocês enxergarem melhor aqui. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, ó. But1-eno, observem que o cis e o trans têm temperaturas muito próximas, né?
mas são diferentes. O but também e o metilpropeno são diferentes. Suas densidades são diferentes, temperatura de ebulição são diferentes. Apesar dos 4 terem a mesma fórmula molecular, né? Porque todos os 4 são C4H8, eles são substâncias diferentes. E a isso a gente dá um nome, a gente chama de isômero. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Considerando as estruturas encontradas, você diria que elas representam compostos diferentes? Sim, né? Acabamos de falar isso. Justifique sua resposta com base nas propriedades físicas desses compostos. É importante que seus nomes sejam diferentes, e eles são diferentes. Questão 6. Compare a estrutura do but1-eno com os do but1-eno do cis-but2-eno. Em seguida, compare as estruturas do but1-eno com o do trans-but2-eno. Por que foram utilizados os números 1 e 2? Eu já falei isso ali atrás, né? O número 1 quer dizer que a dupla ligação está no carbono entre o carbono 1 e 2. E aqui tem a regrinha de ouro, que eu já falei para vocês em sala de aula, que é o seguinte: toda vez que você for fazer uma nomenclatura, você vai procurar colocar a menor numeração possível. Vamos ver como é que isso se encaixa aqui na nomenclatura. Então, ó, neotrans-but2-eno, por que é no carbono 2? Observem ó, que a dupla ligação está entre o carbono 2 e 3, não é isso? Eu vou até ampliar aqui para vocês. Ó. A dupla ligação aqui ó, não está entre o carbono 2 e 3. E por que é but2-eno? Porque a regrinha de ouro diz o seguinte: você vai fazer a nomenclatura de forma que o menor número possível seja utilizado. Nesse caso, entre 2 e 3, o menor é 2, por isso é but2-eno. Entenderam? Guardem essa regrinha. Então, questão 6 está respondida. Questão 7. Compare as estruturas do cis-but2-eno com o trans-but2-eno. Sabendo que os termos cis e trans vêm do latim, que cis significa mesmo lado e trans significa outro lado, explique os nomes do cis-but2-eno e do trans-but2-eno. Então, vamos voltar lá e ver. Ó. Então, nós temos aqui, ó, trans-but2-eno, onde este carbono está do lado oposto da dupla ligação desse aqui. E o cis-but2-eno, nós temos este carbono aqui, está do lado oposto deste carbono aqui. Portanto, faz sentido chamar esse de cis-but2-eno e esse de trans-but2-eno. Observe que está do mesmo lado, lados opostos da dupla ligação. Tá vendo? É da dupla que ele tem que estar. Porque aqui nesse caso os dois estão no mesmo carbono. E aqui no nosso material não fala, mas quando você tiver dois carbonos no mesmo carbono, a gente chama esses dois carbonos de carbonos geminais. Continuando, observe as estruturas que você construiu na questão 4, procure justificar por que em uma delas é denominada metilpropeno. Eu já falei isso anteriormente, né? É metilpropeno porque nós temos aqui na cadeia principal, não é isso? A cadeia principal aqui nós temos 3 carbonos, não é isso? Então, muito bem. Questão 9. Como você já sabe o que é trans e o que é cis, então observe as estruturas e como a resposta da questão 7. Questão A. Qual composto você diria que é o cis? Cis não é do mesmo lado? Então, olhando isso aqui, nós temos esse aqui e esse aqui que estão do mesmo lado. Então, o composto 1 é o cis, consequentemente, o composto 2 é o trans. Como você nomearia o composto 2? Trans 1,2 dimetilciclopentano, né? Questão 10. Os compostos constituídos a partir da fórmula C4H8 são isômeros? São. O que são isômeros? Isômeros são compostos que têm o mesmo número de carbono, mesmo número de hidrogênio, mesmo número de oxigênio e que podem ter também outros elementos como cloro, flúor, bromo, enfim, né? Desde que eles sejam diferentes em sua posição, eles podem ser isômeros. Iso igual, meros unidades, ok? Escreva uma definição para compostos isômeros. Acabei de falar para vocês. Questão 11. Complete a tabela apresentando a fórmula molecular de cada um dos compostos. Identifique também a cadeia principal e as ramificações estruturais de cada composto.
Eu vou fazer de 1 aqui, para vocês verem. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. C6. Quantos hidrogênios? 3 desse lado, mais 3 são 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C6H14. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e 14 hidrogênios. E aqui nós temos 6 carbonos e 14 hidrogênios. Observem que todas elas vão ter 6 carbonos e 14 hidrogênios, né? Mas são substâncias diferentes. Estamos hexano, 2-metilpropano. Observem que elas são diferentes, né? Continuando, sabendo que a ramificação CH3 é chamada de metil, a gente já deu uma olhadinha nisso lá atrás, né? Então, ó, vamos reforçar. CH3 é uma ramificação, que é a chamada de metil. Metil por quê? Porque ele é met. E é met por quê? Porque ele tem um carbono só. E toda vez que você tiver uma molécula, um radical que tem um carbono só, ele começa com met. Se for 2 é et, 3 prop, 4 but e assim vai. E todo radical termina com il. Muito bem. Sabendo disso, são a utilização dos nomes 2-metilpentano, 3-metilpentano. Existe necessidade desses números? Existe, né? Por que tem o 2-metilpentano? Porque ele está no carbono 2, né? Carbono 1, carbono 2. Lembrando a regrinha do menor número. Porque se eu contar daqui para cá, eu estaria no carbono 1, 2, 3, 4. Não. Está no carbono 2. Aqui ele está no carbono 3. Aqui você tem 2 radicais metil. Por isso chama 2,2 de metil, porque os dois radicais estão no mesmo carbono, 2,2 de metil, butano. E a cadeia principal aqui tem quantos? 4 carbonos. Estão entendendo, galera? E a cadeia principal aqui tem quantos? 5 carbonos. E a cadeia principal aqui tem quantos? 5 carbonos. Não é isso? E a cadeia principal aqui tem quantos? 6 carbonos. Por isso é hex, por isso é pente. Nesse caso de 2 radicais é but, porque a cadeia principal tem 4 carbonos. Esse aqui também é but, porque a cadeia principal tem 4 carbonos. E aí você tem 2 radicais que estão em carbonos diferentes. E aí você tem que dizer quais são. Então está no carbono 2, que é esse aqui, e no carbono 3. Por isso 2,3 de metilbutano. Observe as estruturas do 2-metilpentano, do 2,2 de metilbutano. Explique por que um deles é chamado de pentano e o outro de butano. Acabei de explicar isso. Questão 15. Compare as temperaturas de ebulição dos compostos sem ramificação com as temperaturas de ebulição dos compostos com uma ramificação e com 2 ramificações. Que relação há entre o número de ramificações e a temperatura de ebulição dos isômeros? Você explicaria essa relação? Então é o seguinte, se vocês observarem aqui, ó, sem ramificação 69, uma ramificação 60, não é isso? A outra ramificação em outra posição 63, está em torno de 60, com 2 ramificações 50. Então, à medida que vai aumentando o número de ramificações, vai diminuindo a temperatura de ebulição. Que isso quer dizer que, na medida que você aumenta o número de ramificações, você diminui o contato entre as moléculas, porque elas vão ficando de forma mais condensada. E dessa forma, você diminui o contato entre elas e diminui, então, consequentemente, a interação entre as partículas, né? Desafio. Explique. Existe um composto de nome 4-metilpentano? Eu só tenho como saber isso montando a molécula, né? Da mesma forma, o but3eno. Então vamos tentar? Não é pentano? Então, pentano, vamos analisar aqui, ó. Agora que vocês já estão craque na nomenclatura. 4 quer dizer que eu tenho um radical metil no carbono 4, ok? E a minha cadeia principal tem quantos? 5 carbonos. E é um alcano porque tem terminação an. Não é isso? Então tá fácil de montar. Vamos lá. Eu tenho 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aí eu tenho um alcano e eu tenho o metil pendurado no carbono 4. 1, 2, 3, 4.
Então eu tenho um carbono pendurado aqui. Se você distribuir os hidrogênios, ó, esse aqui faz 3 ligações mais um 4, aqui ó, 2, ok? Depois vocês, no caderno vocês fazem melhor. Um radical metila pendurado no carbono 4. Só que, lembra a regrinha de ouro? Eu posso contar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E eu posso contar aqui do lado de cá, ó, carbono 1, carbono 2. Então, na realidade, não existe 4-metilpentano. Porque se eu colocar esse mesmo carbono do lado de cá e vir contar, eu venho contando daqui para lá, vai dar 4 carbonos. Mas a regra de ouro é, coloque sempre o menor número possível. Então, se eu contar daqui para cá, vai dar 2, carbono 2. Então, não existe isso aqui. E o but3eno? Né? But tem 4 carbonos, né? Tem uma dupla ligação, porque é eno, e tem essa dupla ligação no carbono 3. Então, vamos lá. Eu tenho 4 carbonos. Não é isso? 4 carbonos e uma dupla ligação, que é eno, no carbono 3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, aqui ficaria... Ficaria a dupla ligação nesse carbono aqui. Só que lembra da regrinha de ouro? Essa substância também não existe, porque se a dupla está aqui, está no carbono 1, não no 3. Ok? Espero que vocês já tenham entendido bem isso. Lição de casa. Compostos cíclicos são formados por átomos de carbono ligados em forma de anel. Nesses compostos, os átomos de carbono continuam fazendo 4 ligações. Tente construir o isômero cíclico C4H8. Lembra que a gente fez 4 substâncias C4H8 lá atrás? Aqui a gente vai fazer um C4H8 na forma cíclica. E como é que fica isso? Não é um ciclo? Então eu tenho que fechar a ligação entre os carbonos. Então eu vou ter aqui, ó, 4 carbonos. Ok? Vamos ver se dá 8 hidrogênios? Tem que ter 2 hidrogênios para cada carbono. Vamos ver se cada carbono faz 4 ligações. Esse carbono está fazendo uma ligação, 2, 3, 4. E os outros também estão fazendo 4 ligações. Então esse é o C4H8, que tem a mesma fórmula molecular dos nossos colegas lá em cima, que são cis, trans e propeno, não é isso? Atividade 3. O carvão mineral como fonte de materiais. Então, o carvão mineral, vocês devem dar uma lida no texto, né? Lembrando vocês da importância de vocês não só saberem ler e interpretar fluxogramas, né, diagramas, como saberem montar diagramas. No Brasil, a gente utiliza carvão para a produção de ferro, né? Então, vamos lá, ó. A partir do carvão mineral, você tem a fração sólida, a fração líquida e a fração gasosa, né? Esse carvão mineral, ele tem muitas impurezas. E ecologicamente, ele não é um material bom para se trabalhar. Mas se você pensar com química, você pode pegar essas impurezas que se jogar no ambiente são nocivas e transformar em matéria-prima, que é exatamente o que está sendo feito aqui. Então, do carvão você pega a fase sólida, separa da fase líquida, e da fase sólida você tem o coque, que é exclusivamente utilizado lá na produção do ferro, né? E o carvão de retorta, que é utilizado para fazer eletrodo. Da fração líquida tem alcatrão, vocês já devem ter ouvido falar no cigarro, que tem piche, naftaleno, piridina e fenol. E tem também óleo cru, estireno, tolueno e benzeno, e o ortometre para xileno. E da fração gasosa tem o gás combustível, metano, e sulfato de amônio, todas matérias-primas importantes para o sistema produtivo. Então vamos lá. Qual que é a diferença entre o carvão mineral e um carvão vegetal? O carvão vegetal, gente, você pode pegar uma árvore, colocar dentro de um forno com pouco oxigênio, né? Queimar com pouco oxigênio e vai formar o carvão. Isso tem um nome também bonito, que chama-se pirólise. Isso é o carvão vegetal. E o carvão vegetal ele tem uma vantagem em relação ao mineral. Ele é uma fonte renovável. Você pode plantar árvores e depois retirar essas árvores e fazer carvão vegetal. Já o carvão mineral, não. O carvão mineral já está lá, é um fóssil, né? A única coisa que você pode fazer é extraí-lo da terra. Então essa é a grande diferença entre os dois. Um é fonte renovável, o outro não é.
Geralmente o carvão mineral é mais tóxico que o carvão vegetal, tem mais impurezas, né? Mais materiais tóxicos. Mas o carvão vegetal, se mal feito, ele também dá problema, tá? Porque quando você faz a pirólise do carvão vegetal, ele também libera alcatrão, naftaleno, piridina e outras substâncias. Então os dois são poluentes, desde que não sejam tratados de forma correta, né? Continuando. Como é formado o carvão mineral na natureza? Então, o carvão mineral na natureza é formado através da fossilização da madeira, né? Que seriam as árvores lá da época dos dinossauros, que por algum motivo foram enterradas, ficaram na ausência de oxigênio e durante milhares de anos elas fossilizaram, petrificaram, né? E é assim que é formado o carvão mineral. Continuando, cite algumas aplicações do carvão mineral. Aqui no Brasil é muito utilizado para fabricação de ferro-aço, mas também pode ser utilizado em termoelétricas. Não é um material comumente utilizado para churrasco devido às suas toxinas. Questão 4. O que é pirólise térmica? É o processo que o carvão vegetal passa para poder se transformar em carvão, onde você pega a árvore e coloca na pirólise térmica, né? Ela é utilizada para fazer carvão vegetal. Por que o carvão mineral não é muito explorado no Brasil? Porque as jazidas de carvão mineral do Brasil têm carvão de baixa qualidade, tá? E são poucas jazidas também. Tem uma só lá no Paraná. Qual que é a principal utilização do carvão mineral no Brasil? Para a produção do aço. Por quê? Porque, gente, só se produz ferro com carvão. Pode ser o carvão vegetal, mas só se produz ferro com carvão. Pesquisa em grupo é uma tabela que eu passei para vocês na classe, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então passei essa tabela para vocês na classe, né? Onde vocês copiaram aqui a fórmula molecular, né? Eu vou ampliar mais um pouco, ó. Vou passar devagarzinho para vocês verem, ó. Fórmula estrutural, fórmula molecular e os usos, né? Ó. Passar devagarzinho aqui. Quem não tem essa informação pode ir parando o vídeo e colocando o seu material em ordem aí, né? Então, ó. Curiosidades aqui, ó. O orto, meta e parachileno são todos isômeros, todos têm a mesma composição, ó, C8H10, tá vendo? E aqui os dois últimos, ok? Então vamos voltar aqui. Essa tabela foi passada. E aqui ele fala dos isômeros, orto, meta e parachileno, que tem temperaturas de ebulição próximas, mas diferentes, tá? Pode-se dizer que os três são a mesma substância? Não. Por quê? Porque tem temperatura de ebulição, fusão e densidade diferente. Justifique sua resposta, é por causa disso mesmo. Explique com suas conclusões a respeito da isomeria. Os três são isômeros? São, porque tem a mesma fórmula molecular, né? Na pesquisa de grupo, nós temos aqui, ó, outra tabela que eu também passei para vocês na sala de aula. Então, continuando aqui, que é essa tabela que eu passei para vocês com as funções. E aí eu quero ressaltar para vocês que R é qualquer cadeia carbônica, tá? E que a função álcool aqui, ela tem OH. A função aldeído, ela tem que ter um R, C dupla O, H. Lembrando que R é uma cadeia carbônica qualquer. O ácido carboxílico, ele é C dupla O, OH. Lembrando que o R é uma cadeia carbônica qualquer. Desde que tenha o C dupla OH, é um ácido carboxílico. Vou até marcar diferente para vocês. Ó. Um aldeído, ele tem que ter C dupla OH. Um ácido carboxílico tem que ter C dupla OH. Uma cetona tem que ter C dupla O. E aqui tem que ser dois carbonos, tá? Duas cadeias carbônicas. Não pode ser outro material, que senão seria outro composto. Um éster tem que ter C dupla O, OR. Tá? E um éter é um oxigênio entre duas cadeias carbônicas. Uma amina tem que ter NH2. E uma amida tem que ter C dupla O, NH2. E um fenol tem que ter
um anel benzênico mais um oxigênio, um hidroxila, aliás. Voltando aqui a essa tabela, né? Questões para a sala de aula. Considere os dois compostos representados a seguir e responda as questões. Dê a fórmula molecular de cada um dos compostos. Você olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, então ele é C4, H, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, H10, 10, O. Se você contar aqui, nós temos 4 carbonos, temos 10 hidrogênios e um oxigênio. Então, os dois têm a mesma fórmula molecular. Consequentemente, os dois são o quê? Isômeros. Quais são as funções orgânicas nesses compostos? A função orgânica aqui é álcool. E como a função orgânica é álcool, eles terminam em ol. Tá vendo? Esses compostos podem ser considerados isômeros? Sim. Por quê? Tem a mesma fórmula molecular. Faria sentido nomear um composto como 3-butan-3-ol ou como butan-4-ol? Vamos ver. Se eu quiser numerar como 3, teria que contar 1, 2, 3, que seria no caso esse aqui, né? Ó, 1, 2, 3 carbonos, estaria o H aqui. Só que lembra da regrinha de ouro? Que diz que a gente usa sempre o menor número possível. E o menor número possível é quando eu conto daqui para cá. E aí eu tenho carbono 1, carbono 2, meu radical aqui, minha hidroxila pendurada no carbono 2. Então não dá para existir nem o butan 3-ol, nem o butan 4-ol, ok? Questão 5. Qual que é a função orgânica pertence ao etanol? E o metoxietano? Então vamos lá. O etanol é um álcool. E a função dele é R, não é isso? OH. Como é que eu sei disso? Porque ele termina em ol. E o metoximetano? Quando eu tiver oxi mais ano, eu vou ter um éter. E como é que é o éter mesmo? O éter é quando você tem um R, O, R. Duas linhas, né? R linha aqui. Então eu tenho aqui, ó, etanol, são 2 carbonos, não é isso? 2 carbonos e um OH. E o metoximetano, met, um carbono, um oxigênio, ox, e um et. Et não, e outro met. Então met, oxi, met, ano. O outro met é outro carbono. Se você colocar aqui os hidrogênios, então nós temos aqui dois compostos que são isômeros, né? Como assim são isômeros, professor? Não tem dois carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e um oxigênio? Esse aqui não tem 3, 6 hidrogênios, 2 carbonos e um oxigênio? Então os dois são C2H6O, né? Na questão 6, escreva a fórmula estrutural do propan-1-ol e do metoxietano. Então eu tenho 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, e o ol está no carbono 1. Então, OH. Agora vamos distribuir os hidrogênios, lembrando que vocês fazem os hidrogênios aí bonitinho, tá? Tô só colocando a ligação aqui para lembrar vocês. E o metoxietano não é met? Met é um carbono só. Oxi, oxigênio, não é isso? Metoxi. E etano são et. Et é 2 carbonos, então eu vou ter C e C. Distribuindo os hidrogênios aqui, né? Eu tenho C3, H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C3, H8O, e aqui eu tenho 3 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho C3H8O aqui e aqui C3H8O aqui, o que quer dizer que os dois são isômeros. Isso quer dizer que essa afirmação é verdadeira. Um álcool sempre tem um éter como seu isômero e vice-versa. Lição de casa. Preencha a tabela a seguir, inserindo as estruturas de cada composto. Tá vendo que termina em oico? Oico é de ácido carboxílico.
Então eu tenho o ácido etanóico, que tem 2 carbonos. Então eu tenho C, e qual que é a função do ácido? C dupla O, OH. E esse é o ácido etanóico, não é? Distribuindo os hidrogênios aqui. E o metanoato de metila. Você tem ato mais ila, que é um éster. Então vamos lá. Met, um carbono. Ato é um dupla O, e o outro met aqui, ó, que é um radical, metanoato de metila. E aqui eu tenho propanal e propanona. Então vamos lá, propanal. São 3 carbonos, prop, né? 1, 2, 3 carbonos. Al é de aldeído, então dupla OH, que é do aldeído. Distribuo os hidrogênios aqui. Então nós temos C3H1, 2, 3, 4, 5, 6, O. E o propanona, que é uma acetona, eu vou ter 3 carbonos, não é isso? Com uma dupla aqui, ó. E aqui eu tenho. Então, os dois são isômeros, né? Propanona e propanal. Então, todo aldeído tem uma acetona como seu isômero. Considere o composto butano-ol e escreva a estrutura e o nome do composto que é isômero desse álcool pela mudança da posição do grupo hidroxila, né? Então a gente tem que escrever a estrutura, né? But é 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Não é um ol? Ele não quer que mudar? Então vamos colocar aqui, ó. Aqui ele passa a ser o butan 2-ol, né? Distribui os hidrogênios aqui iguais, né? Então esse é o but, não é isso? Butan, tracinho, 2, tracinho ol. Ok? Escreva a estrutura dos compostos que são isômeros desse álcool, mas pertencem a outra função química. Todo álcool tem um éter que é seu isômero. Então vamos lá? Qual que seria a estrutura? Carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono. Essa é uma possibilidade de um éter, né? Que seria o etoxietano, esse aqui. Mas tem outro, porque eu posso fazer carbono, oxigênio e 3 carbonos. Não é isso? Distribuo os hidrogênios. E esse seria o metoxipropano, tá? É possível fazer algum outro? Porque se eu colocar esse oxigênio do lado de cá, ele vai virar uma molécula igual. Se eu colocar ele aqui no meio, ele vai virar igual esse aqui. Existe uma outra possibilidade? Não, né? Então são esses dois aqui que são possíveis, que é o etoxietano e o metoxipropano. Você aprendeu? Defina isômero de cadeia de posição e de função. Então, isômero de cadeia. Quando você tem aqui, por exemplo, você muda o lugar da... Aliás, desculpa. De cadeia. Quando você tem cis e trans é de cadeia. Quando que é de posição? Quando você muda aqui a função na cadeia carbônica. E de função quando você tem, por exemplo, um álcool e um éter que tem a mesma composição química. Ok? Escreva o que eu aprendi, seja honesto com o seu aprendizado, faça com gosto. Até a próxima, um forte abraço e até mais.